Você já sentiu que carrega algo que não pode ser explicado em palavras? Já entrou num ambiente e percebeu uma mudança no ar antes mesmo de qualquer palavra ser dita? Já se sentiu sozinha num mundo lotado, como se sua sensibilidade fosse um idioma que quase ninguém mais fala? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. O mundo está lotado de estímulos, mas carente de sentido. Lotado de vozes, mas órfão de escuta. Mas existem mulheres que caminham em silêncio e, ainda assim, transformam o mundo à sua volta. Mulheres que não precisam gritar, porque até o silêncio delas ecoa. Esse vídeo é um convite, mas não um convite para aprender, e sim para lembrar. Lembrar de algo que talvez você tenha esquecido por sobrevivência. Algo que você silenciou para caber em lugares pequenos demais para sua alma. Carl Jung chamou isso de função superior do sentir. Mas essas palavras não bastam. O que ele viu e o que vamos explorar aqui vai muito além da psicologia. É uma cartografia da alma, uma viagem pelas marcas invisíveis deixadas por mulheres que caminham entre o céu e o abismo, entre o sagrado e o cotidiano, entre a lucidez e um tipo de loucura que só os despertos compreendem. Essas mulheres não são fáceis de entender. Elas percebem antes de saber, sentem antes de ver. Sabem coisas que não foram ensinadas, mas herdadas. São filhas do silêncio, netas do fogo, descendentes de uma linhagem invisível que aprendeu a sobreviver sem perder a sensibilidade. Mas isso tem um preço, porque ver demais, sentir demais, entender demais, cansa, afasta, dói. Neste vídeo, vamos revelar 6 marcas que não se encontram em livros nem se provam em diplomas. Marcas que só aparecem quando a alma sangra em silêncio, quando a intuição arde como uma febre e quando a solidão vira templo. Você vai se reconhecer, ou reconhecer alguém, e talvez pela primeira vez entender que aquilo que você achava que era excesso era só o seu dom ainda não compreendido. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é conteúdo, é espelho. Você já se sentiu desconfortável ao lado de alguém, mesmo sem saber por quê? Já confiou em uma impressão súbita e depois a realidade te mostrou que você estava certa desde o começo? Não foi mágica, nem paranoia. Foi percepção energética, uma habilidade rara que poucas pessoas reconhecem em si. Mas as mulheres de espírito desperto carregam isso como uma segunda pele. Quando ela entra em um lugar, algo muda. E não porque ela faz barulho, é o contrário. O que emana dela é silêncio, mas um silêncio tão denso que incomoda os que fingem paz. Carl Jung chamaria isso de uma função psíquica desenvolvida, o sentir em sua forma mais pura e arcaica, mas a verdade é mais visceral. Ela sente as rachaduras nas máscaras, as pequenas oscilações de voz que escondem mentiras, os gestos quase imperceptíveis que traem intenções. Ela decifra o que não é dito. E o mais cruel? Ela nunca aprendeu isso por escolha. Muitas vezes essa sensibilidade nasceu de trauma, de ter crescido num lar onde o humor dos outros podia significar perigo, onde ela teve que aprender, ainda criança, a ler no olhar do pai se aquele dia terminaria em gritos ou em silêncio hostil. Essas mulheres carregam a herança energética das suas ancestrais, mulheres que sobreviveram a ambientes imprevisíveis, que desenvolveram um radar invisível para captar o que poderia feri-las ou salvar seus filhos. Hoje, essa intuição aparece como um dom, mas no fundo é uma cicatriz. E você sabe o que acontece quando alguém enxerga demais? Os outros se afastam, porque ela não vê só a imagem pública, ela vê o que está por trás do sorriso, ela vê a dor escondida no sarcasmo, o medo camuflado de arrogância, a fragilidade por trás da agressividade. Ela é um espelho que as pessoas preferem evitar, porque ninguém quer ser lido tão fundo por alguém que não perguntou nada, e isso a isola, não porque ela queira, mas porque a verdade assusta, e ela carrega verdades que ninguém quer ouvir, e nem ela mesma queria saber. Essa capacidade não tem glamour, ela não quer saber tudo, ela só sabe. É como estar permanentemente sintonizada em frequências que os outros ignoram. Em multidões, ela se esgota. Em festas, ela capta a atenção por trás das piadas. Às vezes, ela volta para casa com dores de cabeça, com o peito apertado, sem saber o motivo. Mas o motivo está lá.
Ela absorveu o que ninguém mais viu. Esse é o preço. Ser sensível nesse mundo é viver com o volume da alma sempre alto e, mesmo sem querer, carregar dores que não são suas. Mas há beleza nisso também, porque quando ela encontra alguém ferido, ela sabe exatamente o que dizer, ou quando não dizer nada. Ela não invade, não corrige, não julga, ela a acolhe, com um olhar, com uma presença, com um silêncio que cura mais do que palavras. Ela é como uma árvore que permanece firme, mesmo quando ninguém vê suas raízes. Não, ela não tem superpoderes. Ela só aprendeu com a vida a escutar com a pele e a entender com a alma. E se você se reconhece nisso, saiba, não é exagero, não é drama. É um dom ancestral tentando sobreviver num mundo que desaprendeu a sentir. Ela sonha com águas profundas, com pássaros que não existem, com ruínas cobertas de musgo e nomes que ela nunca ouviu antes, mas que soam como uma lembrança antiga. Essas mulheres não sonham como o resto do mundo. Elas recebem mensagens em sonhos, não como previsões cinematográficas, mas como símbolos que têm peso, cheiro, textura, símbolos que grudam na alma e ecoam durante dias, como se o próprio universo estivesse tentando lhe dizer algo que ninguém mais poderia entender. Carl Jung falava disso. Chamava de inconsciente coletivo, um reservatório de imagens arquetípicas que todos partilhamos, mesmo sem saber. Mas, enquanto a maioria apenas toca a superfície em momentos de crise ou êxtase, essas mulheres têm acesso constante a essa camada profunda da existência, como se suas almas estivessem sintonizadas numa estação secreta que toca a trilha sonora do mundo. Elas vivem entre sincronicidades, pensam em alguém e o telefone toca. Duvidam de um caminho e um animal específico cruza sua estrada como um presságio. Estão em dúvida, e um livro cai da estante com a resposta. Para quem vê de fora, isso parece loucura. Para elas é apenas terça-feira. Mas não se trata de superstição. É alfabetização simbólica. É saber que a vida fala, só que não fala em palavras. Fala em imagens, coincidências, sutilezas, fragmentos. E elas aprenderam a escutar, não por vaidade, mas por necessidade, porque essas mensagens costumam chegar quando o ego está frágil, quando a dor bate, quando a lógica não dá conta. São faróis psíquicos lançados da escuridão para que não nos percamos no próprio vazio. Essas mulheres não apenas sentem o símbolo, elas o traduzem. Um sonho com água parada não é apenas um sonho, é um chamado para olhar as emoções estagnadas. Um corvo que aparece repetidamente não é só um animal, é o mensageiro do que precisa morrer para que algo possa nascer. Um número que insiste em surgir é como um código de ativação, um lembrete de que há uma ordem secreta por trás do caos aparente. Mas esse dom exige disciplina, porque nem tudo o que parece sinal é, e nem todo símbolo deve ser interpretado literalmente. O perigo da fantasia está à espreita, e elas sabem disso. Por isso, seu grande desafio é separar o que vem da alma, do que vem da carência. Quando conseguem, tornam-se pontes. Pontes entre o invisível e o concreto, entre o eterno e o imediato. Guias silenciosas que não precisam gritar suas certezas, pois sentem a batida do destino sob os pés. Elas não seguem mapas, elas seguem pulsos. Mas isso também as torna estranhas no mundo moderno, porque quem vive conectado à linguagem simbólica está sempre meio fora do tempo. Enquanto o mundo corre, elas esperam o sinal. Enquanto todos decidem com pressa, elas ouvem o silêncio até ele falar. E às vezes isso cobra um preço, o de parecer deslocada, de ser chamada de lenta, esotérica, inconstante. Mas o que poucos veem é que essas mulheres vivem alinhadas a uma dança cósmica que não se ensina, só se sente. Jung dizia que o ser humano precisa de sentido mais do que de pão. Essas mulheres são guardiãs desse sentido. Mesmo sem querer, elas traduzem o indizível. E por isso são tão preciosas, mesmo quando o mundo ainda não sabe como chamá-las. Você já sentiu vontade de desaparecer por uns dias? De se afastar de tudo, das vozes, dos ruídos, até dos afetos? E não por raiva nem tristeza, mas porque algo dentro de você pedia silêncio? Não é fuga, é necessidade.
Algumas mulheres, especialmente aquelas com alta sensibilidade espiritual, não apenas desejam o silêncio, elas precisam dele para sobreviver. Não como isolamento depressivo, mas como laboratório da alma. É nesse espaço sagrado que elas conseguem se ouvir. De verdade. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige afastamento dos condicionamentos sociais. Essas mulheres vivem esse processo não como escolha racional, mas como um chamado interno que não se cala. Quando o mundo se torna ruído demais, elas somem, se recolhem, não atendem mensagens, não explicam, não justificam. Elas sabem que se explicarem demais, perdem a conexão com o que realmente importa. E o que acontece nesse silêncio? O que elas encontram nessa solidão que tanto assusta os outros? Elas se encontram. Elas voltam a sentir o peso da própria presença, o ritmo esquecido da respiração, o grito abafado de um desejo antigo que nunca foi vivido. Nesse retiro as máscaras caem, mas não as dos outros, as delas. Ali elas encaram a si mesmas sem maquiagem emocional. É nesse espaço que a intuição volta a gritar, que o corpo fala, que os símbolos reaparecem, que a alma sussurra. Agora sim, você voltou para casa. Mas há um problema, o mundo não entende. Os amigos perguntam se está tudo bem. A família interpreta como frieza. O parceiro se sente rejeitado. Poucos compreendem que essa solidão não é ausência de amor, é o cuidado necessário para que o amor não morra afogado no excesso. Essas mulheres aprendem com o tempo a distinguir duas formas de solidão: a que fere e a que cura, a que é castigo e a que é chamado. Enquanto muitos se distraem para fugir de si, elas mergulham. Enquanto o mundo corre atrás de produtividade, elas plantam silêncio e colhem lucidez. Nesse retiro, elas escrevem, meditam, criam, limpam feridas emocionais que não sangraram, mas infeccionaram em silêncio. Elas desintoxicam a alma da pressa, da comparação, da necessidade constante de agradar. E quando voltam, porque sempre voltam, voltam diferentes, mais inteiras, mais centradas, mas elas mesmas. Mas com o tempo, elas também entendem algo fundamental. Não dá para explicar esse processo a quem nunca se permitiu o vazio. E tudo bem. Elas aprendem a calar sem se calar por dentro, a se retirar sem se isolar, a pertencer ao mundo, sem se dissolver nele. A solidão para elas não é o fim, é a porta, a travessia, o portal para uma versão de si que só emerge quando tudo lá fora silencia. Elas não estão fugindo da vida, estão indo mais fundo nela. Você já sentiu uma dor tão intensa que achou que nunca mais voltaria a ser a mesma? Já teve aquela sensação de que algo dentro de você quebrou e não dava mais para colar? Então escute com atenção. Há mulheres que não apenas passaram por isso, elas carregam esse rompimento como uma semente secreta de poder. Essas mulheres não se tornaram sábias porque leram muito, nem porque buscaram autoconhecimento por luxo espiritual. Elas chegaram lá porque a vida as jogou contra o chão. E elas decidiram levantar com algo nas mãos. Carl Jung chamou esse processo de função transcendente, a capacidade de suportar a tensão entre opostos, luz e sombra, dor e alívio, amor e abandono, até que algo novo, que não existia antes, nasça desse atrito. É a verdadeira alquimia. Mas aqui o chumbo é o trauma, e o ouro é a consciência. Essas mulheres não romantizam o sofrimento. Elas sabem que a dor arde, rasga, sufoca, mas também sabem que fingir que ela não existe é muito pior. Enquanto muitos tentam se anestesiar com distrações, religiosidade superficial ou frases prontas de positividade tóxica, elas ficam no fogo. E ali, algo sagrado acontece. Elas descem ao próprio inferno e, ao invés de tentarem sair correndo, sentam e ouvem os gritos. O grito da criança que não foi ouvida. O grito da mulher traída por si mesma. O grito da alma que cansou de ser ignorada. E quando finalmente emergem, elas não saem limpas, saem marcadas, mas com uma marca que brilha por dentro. Elas não são apenas sobreviventes, são alquimistas. Essa transformação, porém, tem um custo, porque depois que você vê sua sombra, não dá mais para rir das mesmas piadas, nem manter as mesmas amizades por conveniência, nem tolerar a própria mediocridade emocional. Elas mudam, e o mundo nem sempre gosta de quem muda demais.
É por isso que, muitas vezes, essas mulheres são vistas como intensas demais, profundas demais, complicadas demais. Mas a verdade é, elas só não conseguem mais viver na superfície. E então acontece o paradoxo. Quanto mais integradas, mais perigosas parecem aos olhos dos que vivem adormecidos, porque a presença delas provoca, incomoda, faz com que os outros se perguntem: e se eu também estiver ignorando minha dor? Sem dizer uma palavra, essas mulheres se tornam espelhos, espelhos que revelam o que os outros tentam esconder, mas essa mesma presença também cura, porque quando você encontra alguém que já passou por um inferno parecido com o seu e sobreviveu sem perder a ternura, você entende que também é possível para você. Essas mulheres se tornam curadoras não porque leram sobre cura, mas porque foram despedaçadas pela vida e escolheram se reconstruir com presença e verdade. Cada cicatriz é um mapa, cada queda, uma oração que ainda pulsa, e cada dor transmutada, um fio invisível que liga a porta própria alma ao sofrimento coletivo e o transforma em medicina. Por isso, quando você encontrar uma mulher assim, não se apresse em chamá-la de forte. Olhe-te em seus olhos e diga: eu vejo sua travessia. Porque mais do que força, ela carrega uma coisa ainda mais rara. Ela carrega lucidez no meio do caos. Você já esteve ao lado de alguém que não disse nada, mas mesmo assim, algo em você mudou? Já sentiu sua respiração desacelerar só pela presença de uma pessoa que estava em paz? Já chorou perto de alguém e se sentiu compreendida, mesmo sem nenhuma palavra de consolo? Se sim, talvez você tenha tocado o campo sutil dessas mulheres que sabem calar, mas não se calam por dentro. Mulheres cuja energia fala antes da boca, e cujo silêncio é uma presença mais eloquente do que qualquer discurso motivacional. Carl Jung chamava isso de presença terapêutica, uma forma de comunicar-se sem interferir, sem curar, sem corrigir, apenas estando ali, inteira, desperta, sem se afastar nem tentar consertar. Esse tipo de presença não é ensinado em cursos, ela é forjada na dor, polida na solitude e nutrida pelo autoconhecimento radical. Essas mulheres não precisam falar muito, porque o que emana delas é densidade vibracional. Elas não estão ali para agradar, estão ali para estar. E isso, num mundo viciado em performance e ruído, é quase revolucionário. Em sua presença, você sente que pode ser real, que pode baixar a guarda, que pode não saber, que pode chorar, porque ela não vai te apressar, nem te interpretar, nem tentar te salvar. Ela vai ficar. Essas mulheres descobriram que a cura não acontece no fazer, mas no ser, e que existem momentos em que um olhar atento cura mais do que 1000 conselhos, momentos em que a respiração compassada de quem está do lado devolve o corpo ao presente. Mas essa paz não veio fácil. Elas já foram tagarelas, ansiosas por explicações, viciadas em dar sentido a tudo, até que a vida as quebrou no ponto exato onde as palavras já não alcançavam a dor, e foi ali, naquele vácuo entre o grito e o silêncio, que elas descobriram: existe uma outra linguagem, uma linguagem que não se articula, mas se transmite, que não convence, mas ressoa, que não seduz, mas acolhe. Essas mulheres se tornaram afinadas com o não dito, com a pausa, com o espaço entre uma emoção e outra, com aquele momento em que tudo que alguém precisa é de alguém que não tenha medo do abismo. E por isso, as pessoas saem de perto delas melhores do que chegaram, mesmo sem saber explicar por quê. É como se algo tivesse se reorganizado internamente, como se a alma tivesse lembrado de um tom esquecido. Mas atenção, essa calma não é passividade. Essa paz não é fraqueza. Ela é o resultado de uma travessia brutal e da escolha corajosa de não contaminar o mundo com a própria dor não resolvida. Essas mulheres, ao invés de projetar, acolhem. Ao invés de se defender, respiram. E ao invés de tentar controlar o caos, dançam com ele. Jung dizia que a função do terapeuta era ser como um vaso, um espaço capaz de conter o sofrimento do outro sem quebrar. Essas mulheres são esse vaso, não porque estudaram terapia, mas porque tornaram-se continente para a própria dor e sobreviveram. Agora, quando estão ao lado de alguém, não oferecem fuga, oferecem presença real. E nesse mundo de presenças ausentes, isso vale mais do que qualquer milagre.
Eu me lembro de uma noite em que tudo pareceu ruir por dentro. Sabe aquelas noites em que você se sente exausta, mas não consegue dormir? Como se o seu corpo estivesse ali, mas a alma estivesse vagando por um lugar que você não sabe nomear? Eu estava sentada no chão do quarto, luz apagada, abraçada pelas sombras que eu mesma evitava há anos. Foi nesse silêncio brutal que eu percebi algo estranho. A dor que eu sentia não era só minha, era de gerações, de mulheres que vieram antes, de mulheres que sobreviveram sem nunca serem vistas, de mulheres como você. Foi naquela madrugada que eu entendi. A sensibilidade que me feriu a vida inteira também era o meu dom mais precioso. Talvez você também já tenha passado por isso. Talvez você esteja passando por isso agora. E se esse vídeo te tocou em algum lugar que você não consegue explicar, então escute com carinho. Você não é frágil. Você não é dramática. Você é profunda demais para caber no superficial. Essas 5 marcas que exploramos aqui não são apenas traços espirituais. São cicatrizes de almas antigas que continuam despertando, mesmo quando tudo pede para que adormeçam. São rastros de quem caminha com o invisível do lado, de quem lê o mundo pelos olhos da alma e de quem transforma o caos em poesia silenciosa. Se você se sentiu vista neste vídeo, se alguma parte sua sussurrou, sou eu, então se abrace com força agora. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. Você está lembrando de quem sempre foi. E antes que você feche essa aba e volte para o barulho do mundo, deixa eu te dizer mais uma coisa. Se inscreve no canal. Não só para apoiar o que fazemos, mas para continuar essa caminhada com a gente. Aqui, cada vídeo é uma descida mais profunda na alma. Cada reflexão é um espelho quebrado, onde a gente tenta encontrar beleza nas rachaduras. Ah, e comenta aqui embaixo, qual dessas marcas você carrega com mais intensidade? A gente lê tudo, mesmo, porque esse espaço não é só meu, é nosso. É o lugar onde as palavras encontram abrigo e as almas, reconhecimento.